Vídeo 54. Estávamos em Ceuta, no Marrocos, e era uma cidade portuária, né? Aquela cidade que fora ponto estratégico militar de vários impérios. E finalmente parecia que ninguém mais ia brigar por Ceuta, né? Ceuta agora era um lugar tranquilo, né? Tinham algumas fortificações remanescentes daqueles tempos de disputas. Tinha um porto e ali fazia parte daquela viagem de compras daquelas pessoas que iam com essa finalidade, né? Já nós, eu e o Leon, tínhamos ido com a finalidade de, naquele processo que diziam ser eficiente, era aquele processo de carimbar os passaportes na fronteira Espanha-Portugal. Ali em Ceuta, o período que nós permanecemos não foi muito longo. Então o que se fez ali foi tirar algumas fotos, caminhar bastante pelaquela que seria uma parte turística, quase central, já nem me recordo bem. E daquela ideia de Marrocos que se tinha, realmente pouco se via, né? Como eu disse, não tinham os camelos. E para dizer que não se via nada disso, existiam pessoas com aqueles trajes já com feições árabes. Aquelas pessoas com feições árabes não gostavam de ser fotografadas. Então, uma que outra foto que se tirou, ainda se viu a indisposição daquelas pessoas que não queriam ser registradas. Eu ainda tinha que curar a minha bebedeira, que fora grande, daquela ida de Algeciras até ali, no navio. E eu quase que jurei que nunca mais bebia num navio, porque o mal-estar que eu fiquei foi muito forte. E eu, acostumado a beber,
pela quantidade de álcool ingerido, não parecia que eu ficaria naquele estado, que era um estado deplorável. E lá em Ceuta, a gente caminhando, eu me sentia muito mal. Mas ainda conseguimos dar aquela passeada, daqueles objetos que se via nos filmes, aqueles jarros, aquelas lamparinas, aquelas coisas puxando para prata, para o cobre. Tinha alguma coisa em pequenas feirinhas que era uma coisa bem para turista mesmo. E claro, nós só olhamos aquilo tudo e não compramos nada, né? Dali já voltamos para Algeciras, na Espanha, no navio. E me lembro que tinham golfinhos que acompanhavam o navio no Estreito de Gibraltar. E aquilo se conseguiu fotografar e realmente era muito bonito. Os golfinhos acompanhavam todo o tempo, dando aqueles saltos na água, lado a lado com o barco, né? Era uma coisa bacana de se ver. Lá nós tínhamos ido até Algeciras de ônibus, que tinha ficado aguardando, e ali já era o retorno para Portugal. Se passou por Jerez. Jerez era onde acontecia também um grande prêmio de Fórmula 1. E ali toda aquela região é a Andaluzia, né? E a Andaluzia é formada por campos dobrados, campos muito lindos, campos que vão sobrepondo-se assim em curvas, em desníveis, e é algo com verde, muito verde, um verde às vezes também acinzentado, amarelado. São campos diferentes, mas muito lindos. E as estradas cortam aquilo, e com retas, longas retas e muitas curvas. E ali eu via motos de grande cilindrada em grupos passando a milhão, né? E eu, claro, só me imaginava na estrada em cima de uma moto daquelas, fazendo aquelas estradas da Andaluzia, né? Depois chegamos em Sevilha, e a Sevilha era a parte realmente turística da viagem, só que também era uma passagem de 1 hora e pouco, não mais que isso, porque ainda tinha que retornar a Portugal naquele dia. Então conhecemos Sevilha, e Sevilha simplesmente é maravilhosa. É uma cidade com toda aquela influência moura árabe daquela região de onde nós tínhamos vindo, do Marrocos. E ali também foi região disputada por muita gente, e essas influências mouras ficaram. Então a arquitetura de Sevilha é uma arquitetura fantástica, né? E a cidade muito bem cuidada, mas cuidada ao extremo. Eu ainda não tinha visto nem Madrid, na Espanha, ali mesmo na Espanha, que era uma cidade bem cuidada, não estava à altura de Sevilha. Sevilha era uma cidade muito cuidada. Jardins para todo lado, prédios já com aquela arquitetura moura bem antiga, com aqueles arcos, com aqueles floreios que eu não sei dizer que
que escola arquitetônica é aquela, mas as pinturas, os acabamentos, os afrescos conservadíssimos. As ruas limpas, bem cuidadas, e ali me chamou a atenção laranjas na rua. Toda a cidade era arborizada com laranjeiras. E eu pensava, mas quando dá laranja aqui se pode pegar então essas laranjas? E eu acredito que sim, de tanta laranjeiras plantadas nas ruas de Sevilha. Era uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Árvores frutíferas arborizando a cidade. E tem a Catedral de Sevilha, que é fantástica. É um quarteirão inteiro com uma torre imensa. Estava fechado, nós não pudemos nem entrar na catedral, então só fotografamos muito mal pelo lado externo, mas ali já se via que era algo fantástico. E alguns jardins de palácios reais, que não sei quantos palácios tinha ali, a gente entrava num, saía, entrava no outro, saía. E jardins com fontes, com lagos, com arborização intensa. Algo muito bonito. E Sevilha, aquela nossa... e o mais fantástico de Sevilha eu já ia esquecendo. Bem central, mas bem no centro mesmo, uma praça só com pombas brancas. Mas só pombas brancas. Não existia uma pomba com uma outra pintinha que fosse de outra cor. E ali, como era um ponto turístico, tinham vendedores que vendiam uns granulozinhos que eu não sei que pasto, que semente é aquela. Eram grânulos minúsculos. E eram saquinhos que as pessoas colocavam nas mãos e os pombos simplesmente tapavam a gente. Os pombos vinham e a gente virava uma árvore, porque os pombos iam na cabeça, nos ombros, nas mãos, nos braços, e tiramos fotos tapados de pombos. E isso seria já impressionante, mas eu me impressionei que milhares de pombos, não tem como quantificar aquilo, mas os pombos todos branquinhos, mas branquinhos. E ali eu lembro que eu cheguei a pensar num terrorismo. Eu pensei, a pessoa tinha que vir aqui e largar um pombo negro, macho, para ver o estrago que faria. Olha, a impressão que dava é que se nascesse um pombo ali de outra cor ou com uma pintinha, eles matavam, porque impossível de se imaginar milhares de pombos brancos, completamente brancos, sem uma pintinha, nenhuma. Então, talvez essa praça exista até hoje em Sevilha e talvez algum brasileiro tenha largado um pombo negro lá e esculhambado aquilo, porque é impressionante. Dali de Sevilha, a gente já arrumou um pouco mais para o norte, pegava a fronteira Badajoz-Elvas. Essa fronteira Badajoz-Elvas era a mesma fronteira que eu e o Rick passáramos quando chegáramos em Portugal, na Espanha, e atravessamos para Portugal, naquela fronteira, e daí o ônibus, o autocarro, já se dirigia para Lisboa, né? Foi uma viagem agradável, uma viagem bacana, que eu nunca teria oportunidade de fazer se não fosse aquele convite do Leon. Então, vamos lá que eu preciso carimbar o meu passaporte